E se uma das críticas mais contundentes ao feminismo viesse, na verdade, de dentro do próprio movimento? Pois é exatamente essa a proposta de Quem Roubou o Feminismo, a obra super controversa de Christina Hoff Sommers, que a gente vai analisar hoje. O que torna o debate tão provocador é que se trata de uma análise feita por alguém que se considera parte do movimento. Olha, esse livro, lá de 1994, já começa de um lugar bem complexo. A autora Christina Hoff Sommers, que é filósofa, se declara feminista. E isso, gente, muda tudo, né? Porque a obra não se posiciona como um ataque de fora, mas sim como um questionamento que vem de dentro. Mas afinal, o que motivou a escrita desse livro? Basicamente, uma insatisfação gigantesca com o rumo que o feminismo estava tomando, principalmente nas universidades americanas, lá nos anos 90. Na visão da autora, a essência do movimento estava se perdendo. E tem uma frase dela que resume tudo de forma perfeita. Fui levada a escrever este livro porque sou uma feminista que não gosta do que o feminismo se tornou. É forte, né? É desse conflito pessoal e ideológico que nasce toda a argumentação do livro. Ok, então como ela estrutura essa crítica toda? Ela parte de uma ideia central. A de que existiriam na prática dois feminismos diferentes, e eles estariam, digamos, disputando o coração e a alma do movimento. Para uma dessas vertentes, ela até cria um nome, feminismo de gênero. A ideia, segundo a autora, é que essa corrente enxerga a sociedade inteira como um grande patriarcado, um sistema onde os homens estariam sempre trabalhando para manter as mulheres numa posição de submissão. Então, o contraste que ela desenha é bem claro. De um lado, tem esse feminismo de gênero, que ela descreve como focado numa espécie de guerra dos sexos, na opressão sistêmica. E do outro lado, o feminismo que ela defende, que seria mais tradicional, sabe? Centrado na busca pela igualdade, bem na linha do liberalismo clássico. Beleza, mas vamos sair da teoria para um exemplo bem prático que ela usa. E é um exemplo bem forte. Ela dedica uma parte importante do livro para investigar como, na visão dela, alguns dados são usados para construir narrativas, e ela pega um caso bem famoso para ilustrar o ponto dela. O ponto de partida é um dado que, convenhamos, é de cair o queixo. Foi citado por feministas muito conhecidas, como Gloria Steinem e Naomi Wolf. A alegação era que, só nos Estados Unidos, cerca de 150 mil mulheres morriam de anorexia por ano. É um número que choca qualquer um. 150 mil mortes anuais. É muita, muita gente. E é aí que a autora entra com a pergunta-chave. Mas de onde veio esse número exatamente? Então, ela resolveu fazer um trabalho de detetive. Foi rastrear a origem dessa informação. O caminho foi das autoras famosas para uma historiadora, Joan Bromberg, que elas citaram. E da historiadora, ela chegou na fonte original de tudo, a Associação Americana de Anorexia e Bulimia. E aqui vem o pulo do gato da investigação. A alegação que circulava falava em 150 mil fatalidades, ou seja, mortes. Só que a fonte original, a associação, na verdade falava de 150 a 200 mil pacientes. Pacientes, não mortes. Segundo o autor, essa troca de palavras muda completamente a história. E para criar um contraste ainda mais forte, ela foi atrás do dado oficial do governo americano para 1991. E o número era 54. 54 mortes por anorexia nervosa. A diferença entre 150 mil e 54 é gritante. O argumento da autora é que isso não foi um errinho bobo, um deslize. Ela usa esse caso como grande exemplo de um padrão que ela enxerga, o de supostamente distorcer dados para reforçar a narrativa de que as mulheres são vítimas constantes de uma sociedade opressora. Bom, depois desse caso da estatística, a análise do livro vai para outra área, a educação. A crítica dela se volta para a suposta influência desse feminismo de gênero dentro das universidades. Ela pega, por exemplo, um trecho da própria Constituição da Associação Nacional de Estudos da Mulher. E o que ela quer mostrar com isso? Que, na visão dela, esses departamentos acadêmicos não são só sobre estudo. Teriam uma missão política bem explícita, que é, nas palavras do documento, equipar as mulheres para transformar o mundo. Um dos exemplos que ela usa para ilustrar isso são as 5 fases de uma teórica chamada Peggy McIntosh, que seria um roteiro para transformar os currículos. A ideia, segundo a análise da Sommers, seria sair de uma história tradicional, focada em pessoas de pináculo, para fases que ela considera mais ideológicas, como aulas de cura e até uma história global reconstruída. Agora a gente muda o foco de novo.
O livro mira numa ideia que era super popular nos anos 90, a narrativa do backlash. Sabe? Aquele conceito de que a sociedade estaria reagindo de forma negativa, um contra-ataque aos avanços das mulheres. E para discutir isso, ela foca em dois best-sellers da época que muita gente estava lendo: Backlash, da Susan Faludi, e O Mito da Beleza, da Naomi Wolf. Foram esses livros que realmente levaram a ideia do backlash para um público enorme. A tese do backlash era mais ou menos a seguinte: existiria uma conspiração meio difusa para punir as mulheres por suas novas liberdades. A Somers bate de frente com isso. Para ela, essa narrativa é um mito, construído com base em teorias acadêmicas e não em dados confiáveis ou na realidade da maioria das mulheres. Ok, depois de apresentar todas essas críticas, o livro começa a caminhar para uma conclusão. E não é só uma conclusão. É quase um chamado à ação, sabe? Uma convocação para o tipo de feminismo em que ela acredita. E a proposta final dela é esta, um apelo por uma crítica franca e honesta do próprio movimento. O objetivo, permitir que um feminismo que ela chama de mais representativo e menos doutrinário possa, nas palavras dela, retomar as rédeas. É um pedido claro por uma correção de rumo. Resumindo, a conclusão final da obra é que essa perspectiva do feminismo de gênero estaria desalinhada com os valores da maioria das mulheres. E mais, que no fim das contas, essa abordagem estaria até prejudicando a causa da verdadeira igualdade por fomentar divisão. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar, que é o coração de todo o debate que o livro propõe. Como seria hoje em dia um feminismo menos doutrinário, focado na igualdade liberal clássica? A questão continua super atual e em aberto.